Eu disse aqui pela manhã que eu tinha ouvido o pregador na quinta-feira, que foi o evangelista José Cândido. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele visitou o meu coração e me fez entender pontos importantes deste texto que mencionou o irmão José Cândido nesta mensagem. E eu aprendi uma coisa, meus irmãos, porque cada vez que a palavra de Deus é mencionada, nós aprendemos coisas novas do Senhor, nosso maravilhoso Deus. Irmãos, eu confesso que eu estou muito elegante, mas está muito quente. Irmão N está pertinho de doar todo o ar-condicionado para aqui, meus irmãos, e a estrutura para a instalação do ar-condicionado. E bancar também a mensalidade da Light pelo gasto. Ficou milionário num instante, irmão Enes. Uma bênção de Deus. Então, meus irmãos, a gente recebe do Senhor, porque o Senhor está sempre nos enriquecendo. Isso mesmo. Aleluia. Então, meus queridos e amados, então eu fui enriquecido nesta quinta-feira com esta palavra, porque Deus nos mostra sempre coisas novas desta fonte inesgotável que é a palavra de Deus, desta fonte de água pura, cristalina, que é a palavra de Deus e que sacia a sede da alma. E, meus irmãos, eu encontrei algo importante, por isso demos um tema para falarmos, para ser o ponto de partida para o que vamos estar falando em alguns minutos nesta preciosa noite. Porque eu percebi que dentro daquilo que Deus havia determinado a Samuel, quando fosse assim concluído todo aquele trabalho que Deus determinou e que Samuel, em obediência ao Senhor, foi fazer o trabalho. Simplesmente ele questionou no sentido de saber, de entender como ele faria. Porque o então rei de Israel, Saul, que estava completamente fora da condição de reinar sobre o povo de Deus, se soubesse que Samuel, iria cumprir isto designado pelo Senhor, ou mataria. Então ele precisava de quê? De uma instrução adequada da parte de Deus, para que não se equivocasse ele e também não intervisse Saul no trabalho que tinha que ser realizado. Então, é isto que precisamos fazer. Mas, após tudo feito, haveria uma celebração. Quem sabe nos moldes diferentes das celebrações que nós vemos hoje. Era uma celebração diferente. Então, veio ao coração, e quando vem essas coisas que são boas, pelo menos para mim, boa. E eu entendo que era tão bom que também eu estou compartilhando com a igreja. Então, vocês, senhores, que esboçam mensagem para pregar, podem copiar as mensagens que eu prego. Não tem problema nenhum, irmãos. Só não pode plagiar, não. Falar igual a mim, irmão, só eu sou o único que falo desse jeito, irmão, único. Não tem outro que fala. O senhor não adianta querer falar igual a mim, não, viu? Fala igual a vocês mesmos, hein? Senão não dá certo, não. Então, meus queridos irmãos, não se pode, é o tema, não se pode fazer celebração enquanto não se cumpre os propósitos de Deus. Não se pode. Não dá para celebrar enquanto não se cumpre os propósitos do Senhor.
Só após isto, meus irmãos. E sabe, eu estava pensando há uns minutos atrás, que tem crente que gosta desse negócio, irmão, de festejar. O prenúncio está lá distante daquilo que ele vai ter. Ele se adianta e celebra. Aí não acontece. Ele fica com cara de quê, irmãos? De quê? De tacho, né? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, ele se adianta. Aí tem intervenções estranhas. Não é que Deus não quis mais abençoar porque ele se adiantou. É porque houve intervenções adversárias. Então Deus tem que trabalhar um pouco mais, porque a pessoa se adiantou na sua celebração antes do tempo. Então só podemos fazer celebração quando se cumpre os propósitos de Deus. Pode celebrar. Um dia, uma noite, uma semana, um mês, o ano todo, pode celebrar. Que está correto. Deus já confirmou, está feito, está realizado, pode celebrar. Aleluia. Se você tem coisas, propósitos de Deus que se cumpriu já em sua vida, pode celebrar. Agora, se não, meus irmãos, vamos deixar que Deus cumpra os seus propósitos. A outra coisa, não podemos sair desses propósitos, não podemos inventar coisas, porque Deus, quando Ele estabelece, Ele tem tudo adequadamente dentro do seu controle, do seu formato, e Deus vai exatamente cumprir desta maneira, porque é propósito dEle e não nosso. Então, meus queridos irmãos, concluímos que Saul estava fora já dos propósitos de Deus. E por quê? Por uma causa chamada desobediência. Quando desobedecemos, saímos automaticamente dos propósitos do Senhor por causa de desobediência. Desobediência é uma coisa tão feia, irmãos, tão horrível, que diz a palavra que é como pecado de feitiçaria, ou seja, torna-se um feiticeiro. É uma coisa assim meia grotesca ao nosso modo de falar, né? Hoje em dia, principalmente, que tudo é refinado, tudo é politicamente correto, né? Então, quando você fala certas coisas, soa como uma grosseria, quando não é uma realidade, meus irmãos. Igreja não vive de politicamente correto, igreja vive de realidade. Crente não vive do politicamente correto, e crente vive de realidade. Salvo não vive de politicamente correto, salvo vive de realidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor é... Aleluia. Vamos adiante. Então, meus irmãos, está Dom Saul nesta condição, e está o velho Samuel, meus irmãos, que era o equilíbrio da nação de Israel. Meus irmãos, e Deus disse: Samuel, eu tenho um propósito para Israel, este propósito precisa se cumprir. Saul já não dá mais, está completamente fora dos padrões da condição. Eu já não o vejo mais como rei, ele só tem um nome de rei, e isto é uma coisa horrível, meu irmão. Ter nome que já não é mais, é uma coisa terrível, meus queridos. E Saul estava nesta condição, e disse Deus a Samuel: eu já tenho outro rei. Deus já tem Deus chega, irmãos, logo. O outro estava no trono, mas só estava com o nome no trono, só tinha autoridade de governante, mas para Deus havia zerado. E Deus chega para Samuel e diz para Samuel: Samuel, por que você está tendo ainda tanta peninha de Saul? Eu tenho rejeitado. Irmãos, como nós vamos abraçar aquilo que Deus já tem rejeitado?
Mas tem crente, meus irmãos, que é muito carinhoso. Tem pessoa que é muito carinhosa. Deus está dizendo, olha aí, você está completamente fora. Já não é mais comigo. E estão abraçando. Como que Deus esteja errando naquilo que Ele já determinou. Porque não está de acordo com a sua vontade. Já rejeitei a Saul como rei de Israel. Você está com pena só, mas enche o teu vaso de azeite, porque tu vais ungir ao rei para Israel. É minha provisão, eu já provi o rei para Israel. Enche o vaso de azeite e vai. E logo, como eu disse aos irmãos, Samuel fez o questionamento por causa das atitudes mesmo violentas de Saul. Disse, como irei? Homens, você pode fazer o sacrifício. Pega a bezerra aí e leva e vai. Era legítimo ir ao sacrifício. E a casa de Jessé, Belemita aqui, porque era de Belém. E lá estão os filhos de Jessé. E desses filhos de Jessé estava o rei para Israel. E vai Samuel com as instruções do Senhor. Quando alguém pergunte, diga, não, eu vim ao sacrifício. E era o sacrifício mesmo, meus irmãos. E ele vai para a casa de Jessé e convida Jessé ao sacrifício. E ele vai dizer quem é que ele vai ungir. Irmãos, eu acho interessante aqui, porque Deus não trabalha assim, a gente é meio apressadinho, né? Principalmente hoje, né? Mediatismo é uma coisa tremenda, a gente é todo apressadinho para fazer as coisas, mas Deus tem passo a passo. É isso que muitos crentes, muitas pessoas não têm paciência do passo a passo, né? Etapas e etapa. E gosta de queimar etapa, gosta de dar um salto, né? Só pode dar o salto depois do carnaval. Saltar o carnaval, saltar por cima, passar por ele e ir embora, né? Aleluia, me ensinou o irmão Ricardo esta manhã. Mas nós temos do Senhor seguir o passo a passo. Porque o Senhor sabe exatamente em que etapa nós devemos estar e em quanto tempo nestas etapas. E se nós queimamos as etapas, causamos prejuízo. E o Senhor sabia exatamente o que Samuel devia fazer. Vai, pega a bezerra das vacas em tuas mãos, diz e vim para o sacrifício ao Senhor, convidarás Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Passo a passo, você vai fazer exatamente o que eu te disser, vai ungir exatamente o que eu te disser, que é o rei que eu já provi para Israel. Aleluia! E meus irmãos, segue aqui toda a situação. Jessé vai a Belém, aparece os anciãos da cidade, logo ficam preocupados com a chegada da autoridade que era Samuel entre Israel. Meus queridos irmãos, não, eu vim para o sacrifício. Prepara Jessé e seus familiares para este sacrifício. Aí vem um camarada, irmãos, olha, bonitão. Aí Samuel dá uma olhada assim para aquele camarada, uma estatura bonita, né? Realmente um porte de rei, irmãos. Um porte de rei, segundo a estatura. Samuel diz, pronto, facinho, já tem o rei aqui, não deu nem muito trabalho. É toda pinta de rei, ó. Altura de rei, beleza de rei, tudo legal aí. Pronto. Aí Deus disse, deixa de ser besta, Samuel. Para com isso, rapaz. Eu não olho como tu. Você é homem. Eu não, isso aí não. Já tem rejeitado. A palavra foi essa. Já tem rejeitado. Esse não é rei coisa nenhuma. Aí vem um. Aí vem o outro também. E ele vai dizendo, esse também não é rei. Esse também eu tenho rejeitado, é só aparência, é só estatura, tenho rejeitado, eu não estou vendo nada. Samuel, arruma essa visão aí, homem.
Fica mais flexível o Espírito de Deus. Aí passa um, passa o outro. Aí Deus disse, olha, a minha visão é a visão interior, é a do coração. Você está vendo o exterior, né? Tem gente, meus irmãos, que gosta de uma badalação, né? Olha assim do lado de fora, aí disse, é vaso, não tem vaso não, só tem vaso, né? Vaso é uma única coisa, né? Mas dá vontade de dizer vaza, né? Olha, eu soube, irmão Thaís, que tem uma senhora aí que gosta de profetizar no ciclo de oração aí. Cuidado, hein? Se não for vaso, manda vazar, hein? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Disse ela, e já me informaram, né? A senhora já deve ter visto. Gosta de um pé de ouvido, ouvido tem pé? Disse quem tem, né? Na linguagem nossa, disse, gosta de um pé de ouvido e eu já estou alerta. Aleluia, né? Porque tem uma pessoa que gosta, irmãos, e a gente manda vazar. Vazar. É porque a gente não vê, Deus não vê, como vê os homens. Os homens gostam, os seres humanos, gostam de ver o exterior, aquela boniteza, aquele folclore, aquela coisa que se faz por fora. E às vezes a gente vacila e é enganado, meus irmãos. Aí Deus diz, ei, Samuel, para de ver o que está por fora, homem. Nenhum destes eu tenho escolhido, porque tu está vendo o que é de fora. Eu estou vendo o coração, meus queridos irmãos. É a atitude interior que Deus vê. Aleluia. E nenhum daqueles primeiros, meus irmãos, todos estavam na linha de frente, irmãos. Eu acho que Jessé colocou justamente aqueles que eram os mais, segundo ele, adequados. E Samuel quase embarcou nisso aí. Se Deus não é com ele, meus irmãos, tinha sido um desastre posterior, maior que o anterior, né? Ia tirar uma coisa ruim para colocar outra péssima. São a mesma coisa, né? Aí passam os 7 filhos de Jessé. Passam os 7 filhos de Jessé. E Samuel disse, ô seu Jessé, o senhor não tem mais umzinho, não? Tem sim. De repente, não está escrito aqui, mas eu vou pensar na conversação. Disse, mas esse é um garoto, é o menor de todos. Ele é muito bom no cuidado de ovelhas. Ele sabe muito bem lidar com ovelha. É tanto que os outros vão para a guerra e ele vai para o campo cuidar de ovelhas. Irmãos, era exatamente isto. Porque Deus precisava um homem que cuidasse da sua nação de acordo com os propósitos dele. E o velho Saul, buscador, caçador de jumenta, que ele foi encontrado buscando as jumentas do seu pai, não sabia o que era cuidar de povo, que o Senhor olhava e via como ovelha, sabia cuidar de jumenta. Então não servia mais, aí errou, falhou. Aí agora não. Deus estava vendo um moço que sabia cuidar de ovelha. E era este moço que Deus entendia no seu entendimento soberano e perfeito, queria cuidar bem da nação de Israel. Opa, já está se adiantando. Calma, irmão. Calma, irmão. Já está dizendo que Davi falhou lá na frente? Calma aí, irmãos. Não faça seu juízo, ele falhou sim, mas ele se arrependeu. E Deus disse, esse homem é segundo o meu coração. Voltemos a fita para cá. Então, meus queridos irmãos, e Samuel pergunta a Jessé, não tem mais um? Porque o Senhor não tem escolhido a estes. Disse Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens. Aqui eu aprendo uma coisinha que é importante, que está dentro do propósito de Deus.
quantos anos o senhor tinha, irmão Ricardo, antigamente? Há 10 anos atrás. Quanto? Oh, era jovem. E o senhor, quanto tinha 10 anos atrás? Hã? Há 10 anos atrás? O senhor tinha... Quantos anos o senhor tem? É, irmão, tá velhinho, hein? Só não tem cabelo branco. E o senhor, 20 anos atrás? 39. Todos jovens, né? Todos jovens. Meus queridos irmãos, então nós tínhamos antigamente uma melhor condição. E nós temos que ver que esses homens, há 20, 10 anos atrás, tinham uma idade, que chamamos de meia-idade, né? Do amadurecimento do ser humano, que já amadureceu, já viveu um monte de coisa, um monte de experiência, mas ainda jovens, né? Ainda jovens, foram mais jovens. E esses homens, sem contar comigo, esses homens, meus irmãos, vão envelhecendo. Toda a vida não vão ficar jovens. E a gente precisa da renovação do corpo de trabalhadores na igreja do Senhor Jesus. E isto deve acontecer, ou seja, estas peças que vão precisando serem substituídas, se substitui com... Não ouvi nada. Substitui com... Substitui com jovens. Estão correndo, é? Estão correndo? Substitui com jovens. Então, Deus, o que está nos dizendo, o que estava dizendo a Samuel, eu preciso de alguém mais jovem para reinar sobre Israel, visto que era um reinado extenso. E ele diz para Jessé, acabaram-se os jovens? Se eu fosse o coordenador da juventude e não tivesse tema, eu pegaria nesta noite correndo alguma coisa daqui para o tema do próximo congresso. Mas eu não sou, então só dou uma dica. Aleluia. Irmãos, precisa-se uma renovação. Os jovens da igreja não podem se acabar. Não pode terminar, não. Os jovens têm que sempre estar passando nesse processo de renovação, porque quando estes homens aqui já não estiverem mais podendo, meus irmãos, já temos jovens. Não é para sentar-se nas cadeiras, irmãos, é para continuar a obra do Senhor na mesma proporção como ela vinha caminhando e crescendo. Por isso os jovens não podem se acabar. E daí, meus irmãos, a pergunta de Samuel para Jessé, acabaram-se os jovens? E ele disse, ainda falta o menor. Aleluia. Tem um hino que fala esse negócio, né? O menor da casa. Já está aí na agulha você? Está na agulha o hino, não? Assim, tá vendo? Tem que ficar na agulha, né? Porque a gente nunca sabe, né? Aleluia. Menor da casa. Eu pensei, essa tarde vai dar certinho, menor da casa. Vai treinando aí, né? Treina aí no ouvido do Wagner, no ouvido do Eduardo, no ouvido pessoal. Aleluia, porque possivelmente pode acontecer que entoaremos este hino. Aleluia. Deus disse mais a Samuel, Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor. E aonde está esse menor? Passaram os grandões, bonitões, os preparados, já guerreiros natos, e agora falta esse menor. E aonde está esse menor? Apacenta ovelhas.
não sei se esse menino dá certo, não. E Samuel disse, olha, chama o menino. Chama o menino. Porque era com este menino que Deus tinha o propósito. Aprendamos nesta noite, ó servos e servas de Deus, homens e mulheres que estão aqui neste santuário. O propósito que Deus tem com este aqui, não é o mesmo que Deus tem com aquele ali. São propósitos exatamente projetados por Deus para cada um. O propósito de Deus não era com os 7 irmãos de Davi. O propósito era com Davi. Ser rei na família de Jessé não era para os outros irmãos, era para Davi. Ser instrumento nas mãos de Deus é propósito dele. E o propósito é com cada um. E cada um deve e tem que entender estes propósitos. E diz Samuel, olha, manda buscar o menino, porque nós não nos sentaremos à mesa, em roda em volta da mesa, até que ele venha aqui. Conclui-se que só fazemos a celebração quando se cumprir os propósitos. Aleluia. Você está com vontade de celebrar, não é verdade? Mas deixa o propósito se cumprir. Aleluia. Olha, pastor, está aqui, quase saindo. O que eu quero dizer é tão bom, é tão maravilhoso. Segura aí, não deixa sair. Deixa se cumprir, se concluir todo o propósito. Então, quando se conclua o propósito, grita com todas as forças, aos 4 ventos da terra, diz com todo ânimo, fez o Senhor e tu é maravilhoso aos nossos olhos, já está feito, o Senhor já concluiu. Então você pode celebrar com toda a força da sua alma quando venha a se cumprir. Antes não. Olha, amiga, olha, está vindo uma promoção aí, e eu acho que eu estou dentro. Já vou dar uma oferta por conta disso. Faz isso não. Pastor, mas está tirando minha fé? Não. Estou tirando a sua precipitação. Deixa o propósito se cumprir. Porque com você tem mais 5 concorrentes para a vaga da promoção. Deixa se cumprir. Ah, mas eu sou a única serva. Deixa o propósito se cumprir. Só se pode fazer celebração depois que se cumpra o propósito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E então, Jessé manda chamar o seu filho. E quando aparece o moço, se fala do parecer, da forma, da estética do homem. Ruivo, quantos gostam de ruivo aí? Tem ninguém que tem moça solteira nessa casa? Né? Ah, tem. Tu já está comprometida, não pode gostar de ruivo. Só gosta de moreno. Aleluia. Bendito seja Deus. Ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Mas não era só por isso. Samuel olha, ele tinha olhado para os outros. A notificação da condição deste moço era porque Samuel havia enchido os olhos com os outros. E quando ele olha este moço, meus irmãos, aí sim, ele tinha tudo para ser rei.
Aleluia. E tinha tudo para ser rei, porque Deus já conhecia o seu coração, já sabia quem era ele, já havia designado ele para ser rei. Ele disse: já me provi de um da casa de Jessé para ser rei. E era exatamente esse Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Davi adentra-se lá, a sala, o lugar onde eles estavam reunidos, Deus disse: levanta-te. Eu gosto, meus irmãos, desta palavra, quando Deus diz: levanta-te. Aleluia. Porque tem gente que passa a vida toda, irmão, só naquele ponto, ou sentado, ou deitado, ou de alguma maneira. Isso quer dizer, não tem determinação. Falta-lhe determinação. Então Deus estava dizendo para Samuel: levanta-te. Tenha agora determinação. Deus estava lembrando a Samuel: quando tu chegaste aqui na casa de Jessé, quando tu viste o primeiro filho de Jessé, tu tiveste logo determinação. Agora chegou a vez. Agora tem determinação. Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Está concluído os propósitos. Pode ungir. Ou seja, o que vem de Deus para mim e a sua vida só acontece quando se cumpre os propósitos de Deus. Se você está dentro dos propósitos do Senhor, continua caminhando, porque a unção está chegando. A unção é aquilo que conclui, que fecha este propósito e que dá a condição para exercermos aquilo que o Senhor já planejou. Aleluia. Dessa maneira vai andar tudo muito bem. E Samuel se levanta, meus irmãos, toma um vaso de azeite, unge no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor. Outra palavra que eu gosto muito aqui: se apoderou de Davi. Se apoderou, ou seja, tomou a sua vida na sua totalidade. O que Davi iria realizar era o Espírito de Deus conduzindo. O que ele iria fazer era o Espírito de Deus conduzindo, meu irmão. Se apoderou. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa era tão impressionante, era tão especial, meus queridos irmãos, que ele teve a oportunidade de matar Saul, porque o perseguia, queria destruir, e ele não o fez, porque seria uma vingança das suas próprias mãos, e ele não precisava disto, meus irmãos. Era o Espírito de Deus no controle dos propósitos do Senhor. Aleluia. Bendito seja nosso Pai Celestial. E quando, meus irmãos, Davi está já debaixo da unção, do poder do Espírito Santo em sua vida, Samuel se levanta e vai para casa. Aleluia. O que é a celebração aí, meus irmãos? Concluir aquilo que Deus determina que façamos. Tem gente que não entende esse negócio, meu irmão. Quer fazer um floreado, uma coisa assim, que os demais olhem, achem que é bonito, que dê aplauso. Não, irmãos, o que temos que fazer é aquilo que Deus determinou que fizesse. Eu não vou sentar-me à mesa, à volta, à roda da mesa, enquanto esse menino não chegar. O menino chegou, Deus disse: unge, porque esse aí mesmo, foi este que eu me provi para rei em Israel. É esse garoto mesmo, esse ruivo aí, esse moço vai ser rei sobre Israel. Unge a ele. Ungiu, o Espírito de Deus tomou homem. Samuel fecha a sua maleta, já vai para casa. Estava a celebração.
estava a celebração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que acontece, meus irmãos, com a sua vida quando você é cheio do Espírito Santo de Deus? Você fica triste? Ah, eu estou tão triste porque eu estou cheio do Espírito de Deus. Eu estou tão desanimado porque eu estou cheio do Espírito de Deus. Ah, eu estou tão acovardado porque estou cheio do Espírito de Deus. Ah, eu estou tão sem força. É um desânimo tão grande porque estou cheio do Espírito de Deus. É assim, irmãos? Não, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós nos enchemos de autoridade. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós nos enchemos de capacidade. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós nos enchemos de confiança. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós estamos cheios da unção do Espírito de Deus. E Isaías disse que esta unção faz com que o jugo seja despedaçado. Oh, glória ao nome do Senhor. É só, meus irmãos, esta celebração quando o Espírito de Deus enche nossas vidas, porque Ele só nos enche quando nós entramos dentro do propósito do Senhor. E quando o propósito do Senhor se cumpre, deve haver celebração. O menor da casa, quando é escolhido pelo propósito de Deus. E quando esse menor da casa é escolhido dentro do propósito de Deus, é cheio do Espírito Santo do Senhor, e então a gente pode fazer celebração. Quantos menores da casa estão aqui nesta noite? Porque está ainda sentado, eu já estou concluindo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cadê? Ué, cadê o menor da casa? Parece que eu vi mãos levantadas. Eu disse, por que ainda estão sentados? É que eu sou meio apressadinho. Aleluia, bendito seja. Tem menor da casa aqui, realmente. E ele nem sabe, o menor da casa, ele nem sabia que ele estava sendo ungido rei sobre Israel. Ele nem sabia disto, aleluia, mas o Espírito de Deus encheu a sua vida, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então vamos trabalhar, glória a Deus. Qual o menor da casa que quer cumprir o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus em sua vida, para que haja uma celebração? Qual o menor da casa que quer fazer isto? De Deus. Eu disse aqui pela manhã que eu tinha ouvido o pregador na quinta-feira, que foi o evangelista José Cândido. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele visitou o meu coração e me fez entender pontos importantes deste texto que mencionou o irmão José Cândido nesta mensagem. E eu aprendi uma coisa, meus irmãos, porque cada vez que a palavra de Deus é mencionada, nós aprendemos coisas novas do Senhor, nosso maravilhoso Deus. Irmãos, eu confesso que eu estou muito elegante, mas está muito quente. Irmão N está pertinho de doar todo o ar-condicionado para aqui, meus irmãos, e a estrutura para a instalação do ar-condicionado. E bancar também a mensalidade da Light pelo gasto. Ficou milionário num instante, irmão Enes. Uma bênção de Deus. Então, meus irmãos, a gente recebe do Senhor, porque o Senhor está sempre nos enriquecendo. Isso mesmo, aleluia. Então, meus queridos e amados, então eu fui enriquecido nesta quinta-feira com esta palavra, porque Deus nos mostra sempre coisas novas desta fonte inesgotável que é a palavra de Deus, desta fonte de água pura, cristalina, que é a palavra de Deus e que sacia a sede da alma.
E, meus irmãos, eu encontrei algo importante, por isso demos um tema para falarmos, para ser o ponto de partida para o que vamos estar falando em alguns minutos, nesta preciosa noite.